Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, o tema da palestra, na noite de hoje, eu vou falar sobre os diferentes mundos e os respectivos habitantes desses mundos. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos mostra que os espíritos habitam 5 categorias de mundos diferentes e que esses mundos estão espalhados pelo universo. E daí surge uma pergunta. Como Deus criou o universo, esse lugar, né, que abriga todos os mundos, os diversos mundos? E a resposta está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 38, capítulo 3, de Gênesis, de 1 a 3. Como Deus criou o universo? E a resposta: para me servir de uma expressão, por sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. E Deus disse que a luz se faça, e a luz foi feita. E então, assim, surge o universo que abriga esses diferentes mundos. Mas quais são esses mundos, na verdade? Então, nós começamos pelos mundos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações do espírito, seguido dos mundos de provas e expiações, que é o mundo hoje em que a Terra se classifica. Logo após, os mundos de regeneração, que são os mundos transitórios entre os mundos inferiores e superiores, seguido dos mundos felizes e após os mundos celestes. E nesses mundos, então, os diferentes espíritos habitantes. A veracidade dos mundos, da existência dos mundos, também está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 172, que diz: nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra, ou seja, todas no mundo de provas e expiações? E a resposta: não todas, mas em diferentes mundos, e as que passam aqui não são as primeiras e nem serão as últimas. E estas são das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, hoje nós estamos vivenciando, experienciando aqui na Terra a nossa encarnação mais material e mais distante ainda da perfeição. E vamos começar, então, pelos mundos primitivos, que é o primeiro da escala da categoria dos mundos. Este mundo, como eu já disse anteriormente, ele está destinado às primeiras encarnações da alma humana. Eles são mais atrasados do que a Terra, né, com o mundo de provas e expiações. Eles têm forma humana também, só que são totalmente desprovidos de beleza, dessa beleza que nós entendemos que seja beleza, né? E vivem dominados pelo instinto. Aliás, essa é uma das principais características deste mundo primitivo, né? A inteligência para o desenvolvimento dos instintos. Aqui nesse mundo, nos mundos primitivos, eles não conhecem a delicadeza, a bondade, não possuem ainda a noção de certo e errado, não têm o acesso à razão, porque ainda não é necessário, não é o foco deste mundo. O foco deste mundo é o desenvolvimento do instinto, ou seja, eu preciso aprender a me alimentar, eu preciso me proteger do predador, eu preciso reproduzir. Esse é o desenvolvimento do instinto, esse é o foco principal desse mundo primitivo. E só a força física vale como lei entre eles. Eles precisam da força por uma questão de sobrevivência. Nós estamos falando de um mundo totalmente hostil. Eu tenho a impressão que eles dormem com um olho fechado e outro aberto, porque aqui a presença de animais ferozes, enfim, a agressividade aqui é a marca registrada, vamos dizer assim, desse mundo. Não existem indústrias, nem invenções, e eles gastam a vida apenas na base do instinto, ou seja, em busca de comida, em busca de proteção, em busca da reprodução, enfim. Só que Deus não os abandona. E mesmo nesse estágio rudimentar,
Existe neles uma intuição vaga de um ser supremo, como diz aqui nessa imagem. E eu até tenho uma cábula aqui de um curso que eu fiz lá no Brasil, onde o dirigente colocou a respeito dessa situação, dessa intuição vaga de um ser supremo, ele colocou a seguinte questão. Quando os arqueólogos estudam povos pré-históricos, encontram pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas sobre rochas. Encontram também locais de sepultamento e símbolos, que muitos estudiosos interpretam como manifestações de crença ou de uma percepção de algo sagrado. Embora não possamos afirmar exatamente no que esses espíritos acreditavam, esses vestígios mostram que já sentiam aquela centelha divina, ainda que muito discreta, né, a despertar no íntimo do espírito. Então já existia um impulso interior que os levava a olhar para o céu e muitas vezes, se calhar, se questionar, né? Será que existe algo maior que eu, que nós? Então, antes do homem conhecer a Deus pela razão, ele já o pressentia pela consciência. E esse pequeno traço espiritual já é o suficiente para diferenciá-los uns dos outros e abrir caminho para uma evolução futura, para suas futuras escolhas. Eles não são seres ruins, muito menos condenados, e sim espíritos ainda no início do seu desenvolvimento, como crianças que vão crescer aos poucos. Nenhum espírito está estacionado. Todos estão em via de progresso. E todos os mundos têm a sua importância para o nosso progresso. O resumo das características desse mundo primitivo, como eu disse anteriormente, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Aqui, os instintos básicos e as paixões dominam a agressividade, a força bruta. As condições de sobrevivência são as mais elementares e rudes, então eles aqui são totalmente desprovidos de bem-estar, de zona de conforto, de água quente, de ar-condicionado, isso não existe lá. E os seus habitantes dão os seus primeiros passos para o desenvolvimento das suas capacidades individuais. Eu preciso me alimentar, eu preciso reproduzir, eu preciso me proteger, e ensaiam a socialização. Começam a perceber que muitos, em mais em grupo, eles se protegem muito mais. E depois de já ter vivido as experiências necessárias nesse mundo, nós avançamos para o próximo, que é o mundo hoje em que a Terra se classifica, um mundo de provas e expiações. Aqui, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, diz que a Terra está classificada como um mundo expiatório, apesar de já estar num processo de transição, indo para os mundos de regeneração. Estes mundos servem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Uma das principais características do mundo de provas e expiações, a rebeldia às leis de Deus. É querer fazer prevaler as nossas leis, os nossos achismos, a nossa vontade, o nosso tempo, em detrimento às leis de Deus, que nada mais é do que o amor de Deus por nós. É preciso lutar aqui também com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Infelizmente, aqui também a gente vê muitas situações de desencarne, através de tsunami, de tempestades, de terremotos. Muitos espíritos em expiação já viveram em outros mundos, de onde foram convidados a se retirarem pela obstinação ao mal e por causarem perturbação para os bons, que muito provavelmente nesses mundos já estavam passando pelo processo de transição para um mundo melhor. A missão entre os atrasados, degredados, que são neste mundo, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer com que estes últimos avancem. Ou seja, Deus sempre tem um objetivo. Ninguém está em algum lugar por apenas estar. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar.
Isso se chama fé. E a inteligência que edificam. Levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. As qualidades inatas que trazem são provas de que já viveram e realizaram certo progresso. E aqui também eu tenho uma tábua, deixa eu ver, que diz assim, que nessa parte aqui, opa, o que eu fiz aqui? Nessa parte das inteligências que edificam, nós podemos perceber na própria história da humanidade, como um exemplo, por exemplo, são as pirâmides do Egito. Um exemplo dentre tantos outros, né? Que até hoje elas impressionam os engenheiros, os arquitetos, os historiadores, enfim, os inteligentes da área, devido à sua grandiosidade, precisão, conhecimento necessário para a construção daquela obra arquitetônica. E isso reforça o que Kardec nos diz, que nem sempre a inteligência e a moral andam juntas. A expiação, ela não é um castigo eterno, mas uma oportunidade de reconstrução e serviço. Tem um livro, que é esse aqui, do Leon Denis, Depois da Morte, que tem uma parte desse livro muito interessante, que diz que é pelas adversidades da vida, pelos sofrimentos, pelos reveses, pelas angústias, que o melhor do espírito se desprende lentamente do pior. Então, o sofrimento, ele refina a alma. E cada prova aqui é uma lição, cada esforço é um passo para a libertação, cada escolha hoje vai construir um amanhã melhor. Deus é justo e bom e ninguém é esquecido. Todos estão em via de progresso. A principal característica desse mundo é, sem dúvida, a rebeldia às leis de Deus. E, por conta disso, uma indiferença a Deus e aos valores espirituais é bem significativa neste mundo, nesta condição. O resumo rápido são orbes, que compõem, então, a segunda das 5 categorias básicas da escala dos mundos. É o exílio para encarnados, cujos espíritos são rebeldes à lei de Deus, querem que prevaleça a sua vontade em detrimento à lei amorosa do Senhor Jesus. O mal predomina e os seus habitantes têm que lidar ao mesmo tempo com a perversidade dos seus semelhantes e com a severidade da natureza. E muitos espíritos que nestes mundos vivem são estrangeiros, ou seja, já viveram em outras esferas, das quais foram degradados em consequência da sua obstinação no mal, e porque eles estavam sendo lá uma causa de perturbação para os bons habitantes, que muito provavelmente já estavam passando para o próximo nível. E aqui, o próximo slide, esse slide aqui, é um vídeo curto do palestrante Jorge Lerrat, falando sobre os mundos de provas e expiações. Uma pergunta se impõe. Por que motivo que esses espíritos são assim? Por que motivo que eles são tão cruéis, são tão indiferentes também, são tão resistentes à mudança? Por que eles são espíritos tão teimosos? O que acontece conosco? E isso, Allan Kardec trata no mesmo texto em que ele diz que a razão pela qual todo esse fenômeno acontece é porque os espíritos dos mundos de provas e expiações costumam ser descrentes. A nossa indiferença a Deus, a indiferença às coisas espirituais, a nossa incapacidade de valorizar os aspectos espirituais em detrimento dos aspectos espirituais é que promove essa nossa sociedade. Nós somos muito apaixonados pelas coisas da matéria, como se o mundo material exercesse um grande fascínio sobre todos nós, um grande motivador
motivador para o nosso desenvolvimento é a conquista das coisas materiais. Então, ao longo da história da humanidade, nós fomos como que seduzidos, é só pegar a história para ver, nós fomos seduzidos pelo poder e pelo egoísmo, que nos destruiu as perspectivas de mudança. A história da humanidade é muito marcada por esse movimento da criatura humana de não se interessar pelas coisas espirituais, não se interessa, não gosta do que é espiritual, não se motiva para aquilo que diz respeito às coisas do espírito. Resultado, a nossa sociedade, se a gente for olhar, o que é a nossa história? A nossa história é uma história de tirania, de sangue, de crueldade, de perseguição, de violência, escravização. Nós temos uma história marcada por muitas coisas cruéis. Exatamente. Então, de posse da consciência dessas enfermidades morais que a gente ainda traz, que residem ainda dentro de nós e que nos acorrentam ainda a mundos inferiores, cabe a nós promovermos o combate ao mal. Então, eu trouxe aqui 3 sentimentos inferiores, 3 chagas da humanidade, até por uma questão de tempo, para que a gente possa refletir sobre e como podemos combatê-lo. Então, vamos lá. Primeiro, o egoísmo. Na minha opinião, é a verdadeira chaga da alma humana. É do egoísmo que provém muitas das demais enfermidades morais. E o egoísmo, ele se alastra em todas as áreas das nossas vidas se a gente não orar e vigiar. E eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, no convívio familiar. Cônjuges que pensam apenas nos próprios desejos, sem considerar as necessidades do outro. É muito frustrante viver numa situação dessa. No âmbito profissional, chefes que exploram funcionários, pagando pouco, exigindo muito, sem nenhuma consideração humana. Aqui está longe aquela frase de faça aos outros aquilo que gostariam que fizessem consigo mesmo. Na sociedade, o exemplo do egoísmo, pessoas que jogam lixo na rua, pessoas que poluem rios e promovem o desmatamento, pensando apenas no lucro imediato, sem considerar as gerações futuras. E pior, sem considerar que elas mesmas podem ser as gerações futuras, que vão ter que voltar para limpar a bagunça. O orgulho é a próxima enfermidade moral, uma outra chaga humana. Através do orgulho, eles fecham a porta para a felicidade, para a harmonia. E também a gente pode ver a presença do orgulho em várias áreas das nossas vidas. No convívio familiar, por exemplo, não pedir desculpas, mesmo sabendo que errou, quer sempre ter a última palavra. Isso é muito desgastante, seja onde for, né? No âmbito profissional, acredita que o sucesso da equipa se deve apenas ao próprio esforço. Tem dificuldade em reconhecer o mérito de um colega. Em relação a si mesmo, extrema dificuldade em admitir fraquezas ou limitações. Acha que merece um tratamento diferenciado. E na vida espiritual, que é o que eu considero mais perigoso aqui, porque dá brecha para a obsessão, acreditar que possui mais evolução ou conhecimento que os demais. Julga os erros alheios, minimizando os próprios, mas é o primeiro a apontar os erros dos outros. Faz a caridade esperando o reconhecimento, ou seja, vive num palco e recusa orientações por acreditar que já sabe o suficiente. Próximo, a ganância. A ganância, ela é o desejo excessivo de possuir, de acumular ou de obter mais do que realmente necessita, colocando os próprios interesses acima do bem-estar dos outros e possui conexão direta, óbvio, com o egoísmo e com o orgulho. Apenas uma observação. A ganância, ela não permite aflorar a gratidão. Porque a ganância, ela quer aquilo que ela não tem. Então, está sempre em busca daquilo que ainda não tem
e não está nem aí com aquilo que ela já tem. Não tem a capacidade de agradecer pelo que tem. Porque o foco sempre está no que ainda não tem, no que ainda não possui. Então, não tem como se manifestar a gratidão. E a gente vê a ganância na vida financeira, acumulando riquezas, sem nunca se sentir satisfeito, mesmo possuindo mais do que o necessário, recusa-se a ajudar pessoas necessitadas, apesar de ter plena condição de fazer. Nos relacionamentos, aproxima-se de alguém apenas pelos benefícios materiais ou sociais que essa pode oferecer. E na vida espiritual é a inveja. Sentir inveja do sucesso, da felicidade, das conquistas alheias, porque tem necessidade de sempre estar em primeiro lugar. Então, diante dessas chagas humanas, tendo a consciência que elas existem ainda dentro de nós, às vezes mais, às vezes menos, nós temos que combatê-las. E como que a gente pode combater as enfermidades morais? São duas palavras: reforma íntima. A reforma íntima é a capacidade que a gente tem de olhar para dentro de nós e perceber todas as qualidades que nós temos e reforçá-las para o nosso bem e para o bem de todos que estão ao nosso entorno. Assim como também de observar todos aqueles comportamentos que nós temos que definitivamente extirpar das nossas vidas. São comportamentos que ainda nos aprisionam num mundo de provas e expiações, nos aprisionam num mundo de dores, de aflição, de angústia, de depressão. E quando nós começamos a exercitar a reforma íntima, aflora em nós determinadas atitudes, determinados comportamentos. E as atitudes práticas, então, que se iniciam com a atividade da reforma íntima? Aprender a compartilhar, pensar no bem comum, servir sem esperar recompensa, porque fora da caridade não há salvação. Entendendo, gente, que isso é um processo. Aos poucos a gente vai fazendo florescer todas essas benesses dentro de nós. Não é da noite para o dia virar um Chico Xavier. É um processo. Aceitar as críticas construtivas, reconhecer os próprios erros, pedir perdão. Isso é libertador, pedir perdão. Saber ouvir, exercitar e cultivar a humildade, porque o homem regenerado ele não precisa ter razão em tudo. Valorizar as virtudes e os sucessos alheios, desenvolver o apego material e praticar a generosidade e a partilha. Porque nós, fazendo, exercitando tudo isso, nós gradativamente vamos nos distanciando de experiências dolorosas, que faz com que nós nos comprometemos. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso está lá no livro Céu e Inferno, a primeira parte, o capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, o item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. E se não for paga numa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias uma com as outras. Aquela que se quita, ou aquele que se quita na presente existência, não terá que pagar uma segunda vez. E assim, exercitando a reforma íntima, começando a praticar, aflorar dentro de nós o bem que reside, porque nós temos o ADN divino, nós já avançamos para o próximo mundo, um mundo de regeneração. Os mundos regeneradores, eles servem especialmente de transição entre os mundos inferiores, primitivos e de provas e expiações, e os mais avançados, onde os encarnados repousam das reencarnações expiatórias e probatórias, mais pungentes, mais dolorosas, mas cujos espíritos já estão inclinados à caridade e à submissão às leis de Deus,
Aqui, aos poucos, a rebeldia às leis de Deus vai desaparecendo. Porque cansados da teimosia, de experimentar o sofrimento, se curvam diante do amor infinito de Deus, avançando mais no curso evolutivo conforme a escala espírita. E a Terra, segundo a revelação espírita, ela está transitando para esta terceira classe de mundos. A principal característica desses mundos é o despertar. Aqui, através, já começando lá no mundo de provas e expiações, a reforma íntima, desenvolvendo todas aquelas atitudes que, antes de qualquer pessoa ser beneficiada, nós mesmos é que seremos, vem o despertar na sua máxima. E o despertar aqui, ele tem 3 características. A primeira é conhecer Deus e a sua lei, o amor a Deus, porque não há mais a rebeldia às leis de Deus. Começamos a querer ouvir, temos sede da palavra de Deus. Vencer as paixões, ou seja, as imperfeições morais, aquelas chagas humanas, é o amor a si mesmo, a nós mesmos. E a visão do coletivo, descobrir a importância do outro, o amor ao próximo. Aqui nasce, literalmente, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a nós mesmos. E aqui, esse vídeo, é um videozinho curto do palestrante Haroldo Dutra falando sobre os mundos regeneradores. Depois de muita experimentação, depois de muitos tropeços, depois de muitos enganos, depois de muitas ilusões, os espíritos saem dessa adolescência espiritual e começam a se integrar do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, começam a se integrar à harmonia que vigora nos planos superiores. Cansados de expiações dolorosas, cansados de provas fustigantes, a alma começa a anunciar serenidade, paz, felicidade, estabilidade espiritual. E é nesse momento que o mundo sobe um novo degrau. Tudo aquilo que sofreu o processo de degeneração deve ser agora regenerado. A inteligência que se degenerou será regenerada. O sentimento que se degenerou será agora regenerado. O amor adoecido, possessivo e violento se regenera, transformando-se no amor incondicional. É nesse momento que os mundos se tornam mundos regeneradores. E assim nós, já regenerados, despertos, avançamos então para os mundos felizes. E quando eu falo, gente, esse avançamos para o próximo nível, vamos dizer assim, é de uma forma didática, porque esse avançar é um mistério de Deus, que Ele é que sabe quanto tempo nós ficamos num determinado mundo para fazer essa transição. Aqui eu vou confessar para vocês que foi para mim a virada de chave. Foi foi uma mistura de emoções, porque foi muito difícil para mim me colocar num lugar dos mundos felizes, porque o bem aqui ele é tão genuíno, ele é tão forte, que, para mim, foge da minha capacidade de senti-lo. Mas, ao mesmo tempo, foi um refrigério, uma esperança de saber que eu vou chegar lá. Porque é o meu destino, é o nosso destino chegarmos a esses mundos felizes. É a nossa trajetória, a de todos. Aqui, a forma do corpo é sempre humana, como em toda parte, só que muito mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito às necessidades
nem as doenças ou as deteriorações engendradas pela predominância da matéria. Então, aqui não existe dor, não existe sofrimento, não existe ódio, raiva, depressão, menopausa, enfim. Os sentidos são mais apurados, tem percepções que no nosso mundo são sufocadas pela rudeza dos órgãos, a leveza específica do corpo torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de arrastar penosamente sobre o solo, o corpo deles, por assim dizer, desliza ou plana na superfície com outro modo, senão o da vontade. Sem outro modo, aliás, senão o da vontade. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E aqui, a principal característica dos mundos felizes ou ditosos é a plenitude do ser. Aqui eles estão verdadeiramente conectados às leis de Deus. Aqui aquela frase de fazer ao próximo aquilo que a gente quer que faça conosco mesmo, é um hábito, já faz parte da vida deles, já está no piloto automático, nem se discute. Então, as características principais também. A maldade aqui não tem acesso, já não existe a maldade. É um ambiente de paz, de harmonia, só vibrações de amor, luz, que afastam qualquer sentimento mal. Pensamentos sempre elevados 25 horas do dia. O desenvolvimento orgânico aqui é mais rápido e, por consequência, o período da infância é mais curto. E aqui eu quero parar um pouquinho e fazer uma observação com vocês, nesse livro aqui, do Leon Denis, Depois da Morte, ele fala sobre a importância da infância no nosso mundo atual. E daí vocês vão entender por que aqui a infância é mais curta. Deixa eu só achar aqui, 125, está aqui. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada, ou seja, aqui não existe mais alma culpada. A alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessárias à sua elevação. Ninguém cuida em reconhecer nesse fraco e encantador, esse nenezinho pequenininho, cheiroso, gostosinho, o espírito vicioso que vem resgatar um passado de faltas. Aqui não existe mais espírito vicioso. Então, é necessário no nosso mundo a infância, que é como se fosse um refrigério, um respiro para a criança, para ela dar uma parada, descansar, para enfrentar o que vem pela frente. O que já não há necessidade nesse mundo. Porque o aprendizado aqui é natural, é prazeroso, aprendem valores e conhecimento com muita facilidade, crescem muito mais depressa, física e mentalmente, são preparados para servir. A longevidade deles é muito maior que a nossa, porque eles não têm a materialidade que nós temos, são corpos muito mais resistentes e equilibrados, uma vida longa e saudável, cheia de bem-estar e alegria, muito mais tempo para aprender, para amar, para trabalhar, e com certeza, né, gente, o formato de trabalho deles é totalmente diferente do formato de trabalho que a gente entende aqui no mundo de provas e expiações. As relações sociais são muito mais amistosas, convivência baseada na fraternidade, no respeito, confiança, diálogo e a compreensão mútua. Todos se ajudam, todos trabalham pelo bem comum. E o interesse principal aqui, porque todos os mundos têm um objetivo, e desse é alcançar a classe dos espíritos puros, através da busca constante pelo aperfeiçoamento moral e espiritual, o estudo, o trabalho, a oração, que são as atividades principais desse mundo, e o objetivo sempre unir-se cada vez mais a Deus, caminhando para a pureza total. E o próximo slide é outro vídeo curto do palestrante Haroldo Dutra, fazendo uma comparação entre a felicidade ilusória e a verdadeira felicidade. Enquanto encarnados, nós acreditamos que estamos suportando um fardo de provas, de expiações, de desafios, de pessoas.
que exige de nós, às vezes, muito esforço, muita renúncia, e a gente acredita que está carregando esse fardo. Na verdade, é esse fardo que está nos conduzindo. Esse fardo que está nos libertando de processos de ilusão que duram séculos. Processos de ilusão, como dizer de Emmanuel, são as nossas noções, abre aspas, noções fantasiosas de felicidade. Fecha aspas. Noções fantasiosas de felicidade. Quantas vezes mergulhamos nossos espírito em experiências que tinham todo o gosto inicial do mel, que tinham todo o perfume das flores, mas que na essência eram fantasias e ilusões que nos aprisionaram. E nós trocamos, muitas vezes, ao longo dos séculos, a nossa paz, o nosso bem-estar, por 2 gramas de mel, por 2 gramas de doçura. É ilusão. Hoje, ninguém aqui está buscando infelicidade, ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como diz o Chico no Pinga-Fogo, se Deus gostasse de dor, não tinha dado a humanidade anestesia. Nós estamos buscando felicidade, mas a legítima. A felicidade dos lúcidos. A felicidade dos que enxergam. A felicidade dos espíritos maduros. Que não trocam a paz, o bem-estar de si, por qualquer coisinha. Então, uma felicidade genuína. Essa é a nossa grande busca. E nós, de posse dessa felicidade genuína, podemos avançar, então, ao próximo mundo, que são os mundos celestes ou divinos. Aqui vocês vão reparar que muitas das palavras que eu utilizei lá nos mundos felizes ou ditosos se repetem nos mundos celestes ou divinos, porque o bem aqui reina completamente. E eu acredito que o que os diferencia seja a graduação, a intensidade de um para o outro. Então, vocês vão reparar que tem algumas coisas que estão repetidas. O bem aqui reina completamente. O objetivo desse mundo é a desmaterialização total. Aliás, são 2 objetivos. Um deles é a desmaterialização total. A infância aqui é praticamente nula. Não há porquê do espírito ter a infância. Morada de espíritos depurados. A natureza dos ambientes aqui no mundo celeste é bem eterizada. Os corpos orgânicos são tão sutis que se confundem com o perispírito. E o objetivo maior é atingir a classe, claro, dos espíritos puros. Aqui o palestrante Haroldo Dutra fala que nesses mundos celestes ou divinos, a gente encontra as potências angélicas do amor divino, que são os ceareiros do Cristo, trabalhadores da seara de Jesus, que com a permissão dele, vêm até nós, para nos auxiliar juntamente com os nossos mentores, nossos anjos do lar, nos auxiliar, nos proteger, nos aconselhar, através do exercício da nossa reforma íntima, através do nosso evangelho no lar, que é muito importante. Essas são mecanismos que a gente aproxima esses irmãozinhos, irmãozões mais velhos do que nós, que vêm com o único e simples objetivo do amor. A característica principal desse mundo, que foi algo que me chamou muito a atenção, eu me emocionei quando eu li, me emocionei muito,
está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os itens 9, 10 e 11. Eu vou ler para vocês esse daqui, que caracteriza bem o mundo celeste ou divino. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna calma da alma proporcionam uma eterna alegria, que não é perturbada, nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato com os maus, que lá não tem acesso. E vocês sabem que quando eu estava estudando para fazer a palestra, eu li, e quando eu li esse parágrafo, eu fui invadida por um bem-estar tão grande, por um momento de felicidade tão grande, que daí eu, ao mesmo tempo, eu imaginei, deve ser uma felicidade, um bem-estar pálido, perto do verdadeiro, da verdadeira felicidade, dessa eterna luz, dessa eterna beleza que invade um espírito que vive no mundo celeste ou divino. Porque todos nós temos o objetivo do progresso. Esse caminhar, esse trajeto é o nosso progresso. E o progresso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 780b, diz que o progresso completo é o objetivo. Porém, os povos, assim como os indivíduos, só alcançam o progresso passo a passo, ou seja, atravessando a fieira dos mundos, dos diversos mundos. Enquanto o senso moral não estiver totalmente desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que eles se sirvam da própria inteligência para praticar o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram ao longo do tempo. Que é o que estava lá no mundo de provas e expiações, que a gente viu que muitas vezes o espírito é muito inteligente, mas moralmente falando, ainda não. E quando atingirmos esse equilíbrio, é porque passamos pela fieira dos mundos. E o próximo vídeo também é um videozinho curto do palestrante Haroldo Dutra, falando sobre o mundo dos celestes ou divinos. Mundos celestes agora habitados por espíritos mundos. Segundo Kardec, na questão 114, espíritos não mais sujeitos à encarnação com os perecíveis, não mais sujeitos a provas, nem sujeitos à expiação. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Não numa felicidade beatífica e puramente contemplativa. Se tornam eles potências angélicas do amor divino. Potências angélicas do amor divino. E cooperam com o Criador no universo infinito, educando seus irmãos mais novos. Nós. Então, a existência dos diferentes mundos... Os celestes agora dotados. A existência dos diferentes mundos é o caminho que nos conduz à felicidade. Primeiro passando pelos mundos primitivos, adquirindo aqui os instintos, para depois passarmos para os mundos de provas e expiações, onde através da dor, do sofrimento, nós vamos dar valor ao bem, à bondade, e assim despertos, avançamos para um mundo de regeneração, e quando atingimos a plenitude do ser, avançamos para os mundos ditosos ou felizes, para finalmente alcançarmos os mundos celestes ou divinos, onde estaremos em unidade com Deus. E o último slide é um vídeo curto também do filme do Divaldo, não sei se vocês já viram, e aqui é um colóquio entre ele e Joana de Ângeles. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, considerar as pessoas, os problemas, e mesmo esse mundo, nunca existiram como tudo possível. Eles só foram colocados em seu destino para te dar a oportunidade de evoluir para o céu.
Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E esse desafio, gente, está na prática constante da reforma íntima que nos proporcionará o nosso verdadeiro despertar. Obrigada pela atenção e uma boa noite a todos.